Padre Roberto, bem-vindo, gente. Vamos então rezar esta Ave Maria, preparando o nosso coração para tudo aquilo que Deus deseja nos comunicar por meio do Padre Roberto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Então nós já estamos, queridos guerreiros, você que está aqui conosco nesse encontro, você não está aqui simplesmente porque você sentiu um desejo humano de vir a rezar conosco, a escutar esta pregação, mas está acontecendo na sua vida um movimento da graça, uma ação do Espírito Santo, é chamada graça de atração. O nosso Criador e o nosso Deus, Ele produz atrações. Ele vai atraindo você para a sua presença, porque Ele é o Deus dos deuses. Ele vai atraindo você para a sua glória, para reformar você, para reconstruir a sua vida e reconstruir a sua história. Eis aqui os objetivos do estarmos nesse tempo maravilhoso do tempo de Quaresma. É um tempo, é um retiro de purificação, é um retiro de restauração, é um retiro da ação da misericórdia divina sobre toda a igreja e não só sobre o mundo inteiro, porque nós temos duas humanidades. A primeira humanidade que caiu e a nova humanidade que é formada por todos aqueles que abriram o coração para a graça de Deus e para o poder de Deus. É por isso que você está aqui conosco. Se sinta escolhido pelo Senhor, porque verdadeiramente o Senhor escolheu você para si, escolheu você para te restaurar, escolheu você para encher você de beleza e de graça. E vejam que nesse nono dia, nós vamos meditar, nós vamos aprofundar sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo no presépio de Belém, mas partindo da sua encarnação. E porque Jesus veio a este mundo para nos restaurar, para nos salvar também. Mas Jesus veio a este mundo por você. Quando nós rezamos o credo na nossa fé católica, nós dizemos que Ele veio por nós e para a nossa salvação. Nós rezamos isso aqui de maneira tão rápida que nem percebemos. Mas mesmo que os nossos primeiros pais não tivessem caído lá no Éden, o Senhor viria, porque Jesus é a cabeça da humanidade. Jesus está acima de todas as coisas e tudo foi feito por Ele e para Ele. Esta é a grande beleza do tempo de Quaresma, porque o Senhor vai se colocando sobre nós como nossa cabeça e Ele vai nos restaurando e reproduzindo em nós tudo aquilo que é dele, isto é, a nova humanidade. Por isso você se sinta agraciado pelo poder de Deus. Você se sinta escolhido pelo poder de Deus. Porque o Senhor, como cabeça da nova humanidade e cabeça da igreja, Ele vai trazendo para a sua história, Ele vai trazendo para a sua vida todas as bênçãos que são necessárias. Por isso que o nosso retiro quaresmal, transformando a dor em amor, eu gostaria de partir das cores. Nós temos aqui 3 cores. Vou acrescentar mais uma, a 4ª cor. A primeira cor é a cor preta. Então, por que nós usamos a cor roxa no tempo da Quaresma? Porque o preto é o símbolo da morte, da escuridão. E sobre a morte é colocada o sangue de Jesus, que é a cor vermelha. Na mistura do preto com o vermelho, vem fora a cor roxa, que nós simplesmente e rapidamente dizemos como a cor de penitência ou da penitência, mas ela é a cor da realeza. Se você observar, é uma cor que não é fácil de ser encontrada na natureza, a cor roxa. É preciso misturar o preto com o vermelho. É preciso misturar o vermelho da vida divina, do sangue,
que desce da cruz sobre a morte, sobre o sofrimento, e esse processo que está acontecendo com você. O sangue de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Jesus tem sido derramada sobre a sua história e sobre a sua vida, e tudo aquilo que o Senhor encontra em você de morte, de tristeza, de pecado, de desobediência, de fraqueza, Ele vai transformando você. Ele vai libertando você. Vejam, precisamos ir ao Jardim do Éden, capítulo 3 do livro do Gênesis. Depois você vai tomar na sua Bíblia, você vai tomar na palavra e você vai ler o capítulo 3 do livro do Gênesis. A primitiva serpente, por inveja da humanidade, derruba Adão e Eva e acontece a maior das catástrofes. Acontece a maior das crises que a humanidade entrou e só teve uma possibilidade de saída. Porque ocasionou pela desobediência, pela falta de confiança em Deus, ocasionou em Adão e Eva a ruptura em 3 dimensões. A primeira ruptura foi com o Criador. A pessoa ela quis viver sem Deus, sem o seu Criador. Isso desestrutura completamente o plano original. A segunda ruptura que se deu foi com a própria pessoa. A pessoa ela caiu dentro de si, mas no vazio profundo. Talvez você que esteja aqui me ouvindo, você esteja passando por um vazio profundo, por uma perda de sentido da vida. Você vai restaurar o sentido de sua vida. Porque ao encontrar Deus, você vai se reencontrando. Então lá no Éden houve essa ruptura da pessoa humana consigo mesma. Ela foi provocando seus abismos. Ela foi provocando suas dores. Ela foi provocando suas angústias. E depois houve uma terceira ruptura entre os seres humanos. O que você vê na TV, o que você vê no noticiário de mortes, de catástrofes, não só as naturais, mas de tantos desastres que existem. Tudo isso é fruto de uma desobediência, de uma ruptura original. Mas como isso aqui foi solucionado? Como isso aqui foi resolvido? Como isso aqui foi restaurado? Gosto muito dessa palavra. O Senhor nos restaura. O Senhor nos recria. O Senhor, o Pai, Ele resolveu esta desobediência, este pecado dos nossos primeiros pais, e um pecado grave, porque foi entre a humanidade e a divindade, não tinha como ser reparado, não tinha como ser curado, porque todos nós sabemos, e São Leão Magno explica isso com muita precisão, quando todas as rupturas ou todas as dívidas que foram contraídas, elas devem ser pagas entre as próprias pessoas daquela raça. Por exemplo, uma dívida contraída por uma pessoa humana deve ser paga por uma pessoa humana. Então, dívida contraída entre homens, entre pessoas, deve ser paga entre pessoas. Dívidas contraídas entre divindades devem ser pagas entre divindades. Só que aqui nós temos uma questão muito grave. Lá no Éden nós contraímos uma dívida, nossos primeiros pais, seduzidos pelo maligno, uma dívida não entre os homens, não entre a raça humana, mas entre a raça humana e Deus. Quem deveria pagar? A raça humana. Como conseguiria para pagar? Não tinha possibilidade alguma. Vejam, meus queridos guerreiros do Exército de São Miguel, e você que está entrando hoje, você que está se alistando hoje para essa experiência de amor e de vida, essa dívida impagável, porque verdadeiramente esta é a expressão nas Sagradas Escrituras, essa dívida que não teria modo algum de que os nossos primeiros pais reparassem, ela precisou entrar na ótica divina. Ela precisou entrar na misericórdia divina, no amor divino. Então o Pai, o nosso eterno Deus, encontrou uma possibilidade de fazer com que a raça humana
pagasse aquilo que ela devia. E devia ao próprio Deus. Então ela manda o seu filho. Vejam, meus irmãos, aqui está o início da restauração do universo. Aqui está o início da restauração do plano original do Pai, que Ele nos criou à sua imagem e semelhança para sermos imortais e vivermos com Ele. Aqui está o início do restaurar o plano de amor e de misericórdia. É quando o Pai manda o seu Filho para que se tornasse um de nós, da nossa raça, da nossa natureza, sem deixar de ser Deus. Veja que plano brilhante, aquele plano formidável, que plano de amor e misericórdia. É por isso que nós estamos nessa quaresma extasiados. Nós estamos nessa quaresma encantados pelo poder de Deus, porque o nosso retiro vai caminhando nessa direção, passando pelos mistérios da vida de Jesus, passando por todas as etapas, passando desde a encarnação, desde o seu nascimento, a sua infância, a sua pregação, a sua vida adulta, até chegarmos à noite santa de Páscoa. Observe bem com muita precisão. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. O mundo estava envolto em trevas e Deus faz a luz. Algumas pessoas pensam que a luz ali é a criação do sol ou a criação da lua. O sol para presidir o dia e a lua para presidir a noite. Mas a lua e o sol foram criados no quarto dia. No primeiro dia da semana foi a luz que foi criada. E quem é essa luz? No princípio estava a palavra. A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. E a palavra é a luz dos homens. É por isso que na noite santa de Páscoa, eu e você, nós estaremos na igreja, porque é impensável que um cristão venha perder o tríduo pascal. E na vigília de Páscoa, você vai encontrar uma igreja escura, sem luz. E de repente Deus começa a recriar todo o universo no Filho, em Cristo, para que você seja restaurado. Vai entrar uma grande vela, o círio pascal. Aquela vela já confeccionada, já com os cravos. Ali é o símbolo de Cristo. E você vai ouvir um canto, eis a luz de Cristo. Ali de novo o Senhor começa a recriar. E o nome da recriação chama-se redenção. O Senhor começa a redimir a humanidade. Então, meus amados irmãos, onde de fato tudo começou depois do sim de Maria, quando o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus se encarnou. Ele desceu como um divino pastor. Ele desceu como aquele que deixa lá no céu as 99 ovelhas, isto é, os anjos, toda a corte celeste, os 9 coros dos anjos. Ele deixa lá e desce até a terra para buscar a ovelha perdida, que é a humanidade inteira. Para buscar a ovelha perdida, que é Adão e Eva. Para buscar a ovelha perdida, você. Então Jesus veio a este mundo buscar você, restaurar você, transformar a sua dor, retirar o seu pecado, retirar as maldições que pesavam sobre você, que nós contraímos lá no Éden, que nós contraímos com os nossos pecados graves e pessoais. Eu sei que eu sou pecador e sei também que tu és pecador. Eu sei que eu sou miserável e eu sei também que você que está aí sentado, escutando essa pregação, você tem inúmeras misérias na sua vida. Mas mais do que isso, eu sei que eu fui encontrado pela graça divina. A graça divina me encontrou e me restaurou. A graça divina me encontrou e me salvou. A graça divina me ergueu. Jesus, quando desce no Jordão no dia
do seu batismo, ele não desce porque ele precisava ser batizado. Ele desce no Jordão, lugar de lama. A palavra Jordão quer dizer lugar do lodo. Ele desce no lodo da humanidade, ele vai descendo para que lá no mais profundo dos abismos o Senhor nos restaure. Aqui vem rapidamente a imagem de Jesus na mansão dos mortos. Jesus, quando ressuscita, nós rapidamente pensamos Jesus ressuscitado, ele sozinho, subindo glorioso para o Pai, saindo do sepulcro, etc. Mas a imagem bíblica e teológica da ressurreição de Jesus é o Senhor na mansão dos mortos, vencendo a morte, derrubando as portas dos infernos e retirando de lá a humanidade inteira, a ovelha perdida, isto é, você, erguendo Adão e Eva pelos pulsos e transportando para a glória celestial. Por isso, meus queridos, Filipenses capítulo 2, versículo 7, depois você vai tomar na sua palavra, diz assim: aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. O que significa essa palavra, essa passagem bíblica? Jesus se esvaziou, sem deixar de ser Deus. A palavra veio a este mundo, sem deixar o céu. Jesus sempre morou no céu, mas ele vem a esta terra, no seio de Maria Santíssima, esvaziando, descendo. Nós chamamos isso de processo quenótico, é a quênose. O Senhor vai descendo para fazer com que nós pudéssemos subir. E o Senhor vai, ele rico em misericórdia, se faz pobre para que você se tornasse rico. Eu não teria outra palavra para te dizer, porque esta é a palavra de vida eterna. Vejam, o Senhor não só veio resolver um problema de pecaminosidade. O Senhor Jesus não veio só resolver um problema de retirar-nos de um estado de pecado e conduzir-nos para um estado de graça. Isso é supremo. Mas o Senhor, ele veio trazer a beleza que nós tínhamos perdido lá no Éden. Fomos criados à imagem e à semelhança. A imagem permaneceu depois do capítulo 3 do livro do Gênesis, mas a semelhança foi perdida. Por isso que a obra da Quaresma, que prepara a Páscoa, o nosso retiro, nós que somos membros do exército de São Miguel, membros da igreja, filhos de Deus, essa obra é fazer com que nós tenhamos uma vida nova. É preciso renascer. Você não está nesse retiro simplesmente para aprender algumas regras, algumas normas espirituais. Você veio para renascer da água e do Espírito Santo. Você que é adulto e que está se preparando para a noite santa de Páscoa, você vai renascer. Nós que já somos batizados, iniciados no mistério de Cristo, na última quarta de cinzas, o que aconteceu conosco? Nos tornamos penitentes, para que na noite santa também tenhamos, por aspersão de água benta, a renovação do nosso batismo, renunciando ao demônio, renunciando ao pecado. Esse é o mistério de vida nova. Por isso, o que é que nós temos diante de nós desse mistério? Um grande prodígio de amor. Um grande prodígio de misericórdia. Nenhum outro sinal, está nas Escrituras, será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E Jesus é aquele que é mais do que Jonas, ele é o grande sinal. Então o grande prodígio de amor é que o Pai enviou o Filho, mas enviou o Filho ao mundo e o mundo não o acolheu. Sim, o mundo não o acolheu. Aqui eu tenho uma proposta a fazer a você. E essa proposta, ela é uma proposta que vai dividir as águas na sua vida. A proposta é você acolher Jesus. A proposta é você começar a segui-lo. Mas alguém poderia dizer, mas são tantas religiões que existem, posso escolher qualquer uma delas. Você pode escolher qualquer uma delas. Você é uma pessoa livre, mas nenhuma delas vai te salvar. Nenhuma delas vai te dar a vida eterna. Por que nós seguimos a Jesus? Porque Ele é Deus. Por que nós seguimos a Jesus? Porque Ele morreu no nosso lugar.
e nos deu a vida. E tudo começa com o seu nascimento. Vejam, meus amados, um Deus soberano, absoluto, onipotente, extraordinário, nós o vemos em um presépio, em uma manjedoura, aniquilado. Aniquilou a si mesmo. Nós o vemos no curral. E tudo isso por quê? Por amor a nós. E por que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso para que nós entrássemos em uma súplica de humildade profunda para curar o nosso orgulho. Porque a humanidade está cheia de orgulho. E como é que o Senhor vem a este mundo? Todo revestido de humanidade para levar sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Então, essa é a meditação de hoje. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo no presépio de Belém. Então, um Deus poderoso, maravilhoso, se fez carne, por mim e por você. Poderíamos até perguntar, quem é esta criança? Quem é este bebê que está nos braços de Maria Santíssima, numa gruta fria, e ali ele foi colocado? Quem é ele? Gostaria de revelar para você. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que veio fazer morada no meio de nós e veio assumir a nossa natureza humana. Quem é este bebê? É o Senhor dos céus e da terra. O Senhor dos senhores não teve lugar para repousar, não teve lugar nem para nascer. Mas isso está mudando hoje, porque você está acolhendo Ele agora pela sua palavra. Quem é este Senhor? É aquele cujo poder é infinito e terrível sobre os céus e a terra. Você não se iluda com a fragilidade do menino Jesus. Você não se iluda porque ele está ali no curral e no presépio. Ele vem para provocar em nós a ternura e a bondade divina. Então o Senhor está ali, e aqui vem imagem muito forte, a figura de Isaac. Quando Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, para o sacrifício. Quem era Isaac? Em Isaac, Cristo já estava predestinado a ser sacrificado. Em Moisés, Cristo já liberta o povo. Na nuvem, é Cristo que cobre a humanidade. E eu gosto muito, meus irmãos, quando pegamos a iconografia cristã, Maria Santíssima numa gruta, o menino Jesus ali envolto em faixas, e onde ele é colocado, quem é muito observador percebe, a manjedoura ela é recolocada como um altar, uma pedra, porque o Senhor, ele já veio para ser sacrificado por amor. Enquanto em Isaac, o anjo salva Isaac, no filho, o Senhor não salva o filho da cruz. Pelo contrário, na cruz ele salva a humanidade. Então ele se sacrificou inteiramente para que nós pudéssemos ter uma vida nova, uma vida restaurada. Quem é esse bebê? Ele é aquele que preenche todo o universo e todos os corações. Então, por isso, onde você procura matar o seu vazio? Essa pergunta eu faço e ela é desafiadora. Quantas pessoas estão procurando matar o seu vazio interior no alcoolismo, nas drogas, na pornografia, no outro? Ninguém pode preencher o seu coração. Ninguém pode preencher o seu desejo de felicidade. Somente Jesus. Por isso, meus queridos, Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Quanto mais amarmos a pobreza, isto é, o despojamento, e aqui já estou entrando nos segredos desse 9º dia do nosso retiro espiritual, o amor à humildade e à pobreza. Quanto mais nós nos enriquecermos de Deus, nós precisamos nos destravar pela graça do despojamento, por amor à pobreza, e só seremos ricos de virtudes, que é o que nós necessitamos, e das graças divinas, quando você começar a amar a divina pobreza. Gostaria de citar para você um santo, São Teódoto de Ancira. Ele é do século V. Ele diz assim: o dono de tudo veio em forma de servo.
ele está olhando para Jesus na manjedoura. Revestido de pobreza, Jesus vem em forma de servo, revestido de pobreza, e ele continua para não afugentar a sua presa. Que coisa interessantíssima. Então ele vem pobre, ele vem vestido de pobreza, mas há uma presa que ele quer capturar. E para não assustar a presa, ele vem de maneira humilde, pobre e discreta. O santo diz ainda: tendo escolhido para nascer na insegurança de um campo indefeso, nasce de uma virgem pobrezinha, imerso na pobreza, para, no silêncio, dar caça ao homem e assim salvá-lo. Isso é extraordinário. Quem é Jesus hoje? O nosso divino caçador. Ele anda caçando você, procurando você. Talvez você tenha uma ilusão espiritual. É verdade que nós procuramos o Senhor. É verdade que nós andamos atrás do Senhor. Mas isso é um movimento que vem depois. Quem te caçou? Quem te procurou? Quem foi ao seu encontro? Quem veio do céu? Quem subiu sobre a cruz? Quem foi à tumba? Quem desceu à mansão dos mortos? Quem ressuscitou ao terceiro dia? Quem tomou a iniciativa para te salvar? Foi o Senhor. Por isso que ele se faz pobre, para dar caça ao homem e assim salvá-lo. Diz, poderia ter nascido no meio do rumor, e se estivesse rodeado de riqueza, os infiéis teriam dito, e com razão, que tinha sido a abundância de riqueza e o que havia operado a transformação em volta da terra. Mas não foi assim. Foi a pobreza que enriqueceu a nossa pobreza. Foi a humildade de Jesus que nos fez humildes. E continua ainda o santo. Quem era o que nos enriquecia? Ele faz uma pergunta. E de que nos enriquecia? E como ele se fez pobre por nós? São Teódoto de Ancira diz, diga-me por favor. E ele responde, quem sendo rico se fez pobre com minha pobreza? Será o que apareceu feito homem? Mas este nunca foi rico, mas nasceu pobre de pais pobres. Jesus nasce pobre da Santa Virgem Mãe de Deus e de São José, que eram pobres. Quem era, pois, o rico e com o que nos enriquecia e que por nós se fez pobre? Deus, diz o santo, enriquece a criatura. Portanto, é Deus que se fez pobre, fazendo sua a pobreza do que se torna visível. Então Deus pega a sua pobreza, ele sendo rico, nascendo pobre, para dar a você a maior das riquezas, a filiação divina. Então nós não somos ricos porque temos bens. Nós somos ricos porque somos filhos de Deus. E porque filho de Deus, aprendamos a viver no espírito de pobreza. Ele é verdadeiramente rico em divindade e por nós se fez pobre para que nós pudéssemos viver na riqueza divina. Então, eis um dos motivos grandes pelo qual o Senhor nasce na gruta de Belém, para que tenhamos amor à divina pobreza. Para que tenhamos amor e estima à pobreza e à humildade. Diz as Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. E aqui nós estamos entrando em questões bem práticas agora. Você presta atenção nesse momento, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor pede de você, nesse nono encontro, nesse nono dia do retiro, que você tenha um coração de pobre. Porque somente quem tem coração de pobres, ali poderá entrar no reino dos céus. Coração de criança, coração de pobre, coração de humilde. O Senhor depois diz noutra passagem bíblica, Pai, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste as coisas aos grandes e revelastes aos pequeninos. Marcos capítulo 10 diz, versículo 23, e olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos, isto é, aqueles que têm um coração cheio, pesado das coisas do mundo.
Ainda Jesus, em Lucas capítulo 1, 53, no cântico diz: saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Então, meus irmãos, para que serve o espírito de pobreza? Para que serve termos esse amor e essa estima pela pobreza? Você pode até tomar nota no seu diário espiritual. Para o aperfeiçoamento e o crescimento em Deus. Quem não desenvolve o espírito de pobreza, de castidade, de obediência, não se aperfeiçoa. O Espírito Santo fica tentando aperfeiçoar você, mas não consegue. Não porque ele não tenha poder, mas porque você trava a obra divina. E não só você não se aperfeiçoa no caminho, porque Deus nos chamou para crescermos, para progredirmos na vida espiritual. Como também quem não tem amor e estima à pobreza, ao espírito de pobreza, não cresce na vida espiritual. Tudo é um drama, tudo é um obstáculo. Então, até o processo de transformar a dor em amor, ela não vai conseguir, ela não vai compreender, ela não vai absorver, ela não vai interiorizar, porque ela vai entender que a prova é um obstáculo. Não é. A prova é um caminho de dor transformando em glória. Não conseguiremos tirar do tríduo pascal a sexta da paixão. É impossível. Nós devemos passar da quinta para a sexta, da sexta para o sábado, ou liturgicamente falando, da quinta para a sexta, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, os 3 dias do tríduo pascal. Então, para que serve o espírito de pobreza? Serve para que nós aperfeiçoemos a nossa vida espiritual e para que tenhamos crescimento espiritual. Talvez você conheça pessoas que há anos estão na igreja, que fundaram comunidades, que fundaram paróquias, que fundaram movimentos e pastorais. Quando você senta para ouvi-las, estão travadas. Não no século passado, nem em décadas passadas. Estão travadas no homem velho, no velho Adão, porque não tem amor à pobreza. Então, a pobreza ela vai produzir fecundidade. E uma fecundidade no espírito. Por quê? Porque ela liberta. Quem tem amor à pobreza se liberta das preocupações excessivas com os bens exteriores. Talvez você esteja nesse retiro simplesmente rezando para resolver um problema financeiro, uma questão da sua saúde, uma questão afetiva, etc. Tudo isso o Senhor tem poder para te atender. Mas, sobretudo, amar a pobreza, você vai encontrar no seu coração a libertação desse peso, desse cansaço que você vai sentindo porque você está apegado aos bens exteriores. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Depois, a fecundidade do Espírito provoca em você um educar na reta intenção contra os interesses. Quantas pessoas que vivem só pelo interesse, amizades interesseiras, espiritualidades interesseiras, relações interesseiras, somente por interesse. Se cure, tenha reta intenção, ame pelo amor, relacione-se com os outros pelo outro, relacione com os outros não só para tirar proveito do outro. Isso é falta de espírito de pobreza. Então, a pessoa que ama o espírito de pobreza, ela se educa, ela se forma na reta intenção de buscar a presença de Deus e de viver com o Senhor e com os irmãos sem interesse. Isso aqui bloquearia, se a pessoa não tem reta intenção, a vida de adoração. Porque só adora a Deus os desinteressados. Porque nós amamos a Deus por aquilo que Ele é. Não só por aquilo que Ele faz e opera. E mais ainda, a pessoa que quando vai crescendo no espírito de comunhão com Deus, ela desenvolve a confiança na providência divina. Isto é, ela vai fazendo experiências do milagre. Porque ela vai confiando em Deus. Quantas graças você tem pedido ao Senhor hoje na sua vida?
Quantas graças você tem pedido na sua vida, por exemplo, financeira? Se você amar a pobreza, você vai desenvolver confiança na providência divina. A providência divina não é algo que deixa você parado estático, simplesmente esperando. Isso é alienação. A providência divina faz você buscar, faz você lutar, faz você perseguir, faz você correr atrás e o Senhor te abençoa. Não é um que fica simplesmente se lamentando na cama, na poltrona, na cadeira, porque Deus, eu tenho rezado tanto. Não, o Senhor vai abençoando você. E ainda a graça de Deus, através do amor ao espírito de pobreza, vai aperfeiçoando em você paciência, humildade e desprendimento. Quantas vezes nós somos impacientes, arrogantes e apegados às coisas deste mundo. Não, tudo que está ao nosso redor é para que nós possamos usufruir como meio, não como fim. O nosso fim último e eterno é Deus. Só Ele dará a felicidade. Por isso que a nossa vida espiritual e de amor à pobreza, ela produz em nós um valor profundo, um entendimento do valor profundo da pobreza na nossa vida. Então, para superar toda divisão de alma, Santo Agostinho, por exemplo, ele diz assim: por oposição aos bens espirituais, os bens materiais dividem os homens, porque eles não podem pertencer simultaneamente e integralmente a várias pessoas. Então, cada pessoa tem o seu bem, cada pessoa tem a sua casa, cada pessoa tem seu carro, etc. Então, os bens materiais em si não unem, divide, mas os bens espirituais unem todas as pessoas. Eis o grande valor, supera toda divisão da alma, porque o Espírito Santo que me foi dado gratuitamente no dia do meu batismo, da minha crisma, foi dado a você. Os 7 dons do Espírito Santo que eu tenho, você tem. O que é que você tem diferentemente de mim? Carismas para o serviço. Mais ou menos, você sabe quais são os seus, aquilo que o Senhor quer se utilizar. Então veja, somente o espírito de pobreza vai dando a você o entendimento do valor que vai dando na dimensão de que nós somos todos unidos pela graça de Deus. Também para proporcionar uma autêntica partilha e dar direito a todos a viver, comer e morar. A pessoa que tem o espírito de pobreza, cristão, bíblico, evangélico, ela vai compreender que eu preciso dar a outro o direito de viver, o direito de comer e o direito de ter moradia. Como o nosso país é rico e maravilhoso, quantos pobres, quantas pessoas nas ruas, quantas pessoas passando fome. O que eu e você poderíamos fazer nesta quaresma? Também para entendermos quais são as verdadeiras riquezas que devemos buscar. Quantas riquezas nós precisamos buscar, mas só conseguiremos enxergar, compreender e buscar através do espírito de pobreza. Veja o valor que a pobreza vai dando a nós, o espírito de pobreza que o Espírito Santo vai colocando em nós. Então vamos entrar em coisas miúdas agora para a nossa vida espiritual, sobre a prática da pobreza. Padre, a pobreza é algo a ser praticado. Primeiro começa com as obras de misericórdia. Esmolas, cestas básicas, partilhar a sua alegria. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é próprio da quaresma, é próprio do ano inteiro termos uma vida de amor e de caridade. Aquilo que nós estamos praticando agora na quaresma não é só para a quaresma. A conversão que nós estamos fazendo não é só de um dia ou de 40 dias. O processo é para a vida inteira na presença do Senhor. Então você precisa
hoje, nesse 9º encontro do nosso retiro, determinasse a entrar no serviço dos pobres. Também, cuidar das suas coisas próprias. Você já olhou o seu guarda-roupa? Quanta coisa lá está excedendo? Tirar o excesso. Sim, faça uma bela cesta de roupas cuidadas, lavadas, boas, mas que você não usa mais, para doar aos pobres. Tenha dentro do seu carro sempre objetos ou alimentos para, no trânsito, doar às pessoas que estiverem mendigando. São gestos de misericórdia. Preciso recordar o que nós escutamos lá na quarta-feira de cinzas: o jejum, a caridade e a oração. E essas 3 coisas são inseparáveis. Quem jejua deve fazer caridade. E a oração dá alma ao jejum e àquela caridade que nós vivemos. Você está disposto a desenvolver um espírito de pobreza? Isso é uma coisa muito simples. É tão simples que a sua mão esquerda não pode saber o que faz a sua direita. É tão discreto que você vai viver uma vida de caridade sem propaganda. Uma vida de caridade sem ilusão. Uma vida de caridade sem holofotes. Você simplesmente vai servindo ao Senhor. Então, cuidar do seu guarda-roupa. Cuidar em partilhar os alimentos. Nós jogamos comida fora. Todos nós fazemos isso, infelizmente. Não devemos jogar comida fora. Se nós começássemos a ajudar, veja, as nossas comunidades paroquiais, várias comunidades, até mesmo aqui o Instituto, por ocasião do 29 de cada mês, quantas pessoas são assistidas? Não é um assistencialismo. Não fazemos as coisas pelos pobres, para os pobres, só por causa dos pobres, mas por causa de Cristo. Tive fome e me deste de comer. Como é que você está partilhando o seu alimento? Como você está partilhando o pão da sua mesa? Outra coisa importante que é fruto do espírito de pobreza, cuidar em partilhar a palavra. Somente quem tem espírito de pobreza evangeliza. Partilha a palavra, não guarda para si. É um egoísmo terrível a pessoa guardar para si a palavra de Deus. Ela deve ser partilhada, ela deve ser semeada, ela deve ser lançada, ela deve ser anunciada. Sempre. Cuidar de partilhar a alegria. Quantas pessoas fechadas em si mesmas. Quantas pessoas não sorriem mais umas para as outras. Quantas pessoas não se dirigem mais às outras. É preciso partilhar a alegria. Você é uma pessoa alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é falta de espírito de pobreza, de despojamento, de humildade. Pessoas muito fechadas, muito sisudas, muito trancadas em si mesmas. Você precisa abrir-se. Tudo isso é um processo de cura. É um processo de libertação. É um processo de restauração. É um processo de vida nova. É um processo quaresmal. É um processo de estar na presença de Deus. Cuidar você também em partilhar a paz. Partilhar a paz, Padre, exatamente. Quantas vezes nós somos instrumentos de divisão, de calúnia, de maledicência, de discórdia e uma série de coisas que nós poderíamos encontrar. Se você decidisse hoje a ser instrumento de paz, a partilhar a paz que vem do Senhor, a partilhar a paz que vem da graça divina. Então, meus queridos, quando nós olhamos para Jesus, que está na manjedoura, e já estou concluindo. Quando nós olhamos para Jesus na gruta de Belém, o que nós vemos? Um Deus rico que se fez pobre para que nós pudéssemos receber a riqueza divina. Então queremos orar, queremos pedir ao Senhor a graça do espírito de pobreza. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.